Gênesis capítulo 40. Depois destas coisas o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que o servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e, tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem e usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: Esta é a interpretação do sonho, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. Ora, estava ali conosco um mancebo breu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito, a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José:
eu sonhei um sonho, e ninguém é que o interprete, mas de ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim, de Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne, não tenho visto outras tals, quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, já as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, sente, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafnate Paniã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura a terra produziu amãs cheias. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome,
como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra, e vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: Donde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão, mas e de vós, levai trigo para a fome de vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender, é por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: Não vos dizia eu: Não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. Quando um deles abriu o saco, para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi-me devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e, tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecerá, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, de um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra:
Nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão, de então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer, e entrega-o em minha mão, e tornarei a trazer. Ele porém disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol,